Fora da Caixa aqui nas antenas da sua RCV e sempre às quintas-feiras com os comentários de Casimiro da Pina aqui nas antenas da sua Rádio de Cabo Verde. Como sabe, o caro ouvinte, Fora da Caixa acontece sempre às terças e quintas-feiras, às terças com o olhar, a análise de Vladimir Silvas Ferreira e sempre às quintas-feiras com o Casimiro de Pina. Fora da Caixa, a análise dos factos que marcam a atualidade. Seja bem-vindo, amigo ouvinte. Saudamos a todos aqueles que nos escutam aqui no país, mas também na nossa diáspora, com os votos de continuação de um excelente dia. Boa quinta-feira, quinta-feira 27 de março, é dia da mulher cabo-verdiana. Queremos aproveitar este espaço para saudar a mulher cabo-verdiana aqui em Cabo Verde, mas também nas várias partes do mundo onde se encontra uma mulher cabo-verdiana. Aquele forte abraço em nome de toda a equipa da Rádio de Cabo Verde, desejando que seja este 27 de março mais um dia de reflexão sobre o importante papel que a mulher cabo-verdiana teve ao longo da nossa história, tem e continuará a ter durante os próximos tempos, porque a mulher é sem dúvida uma figura importantíssima da nossa sociedade. Portanto, uma saudação muito especial à mulher cabo-verdiana neste dia de hoje. Vou saudar o convidado e o analista sempre às quintas-feiras, que é o Casimiro de Pina, mas também a saudar os técnicos. Aqui em São Vicente está o Nelson Neves, na cidade da Praia o Máriozinho Fernandes. Casimiro de Pina, ora viva, muito bom dia. Muito bom dia a todos. Esta disposição, como é que vamos? Estamos bem, graças a Deus, está tudo bem. Já saudou a mulher cabo-verdiana? Se não, aproveita agora. Sim, por acaso, é um dia importante para as mulheres do nosso país, e portanto vai uma saudação especial às nossas queridas senhoras. A mulher, como o senhor jornalista acabou de referir, desempenha um papel muito importante na sociedade cabo-verdiana, em todos os setores, em vários níveis de atuação. Efetivamente, elas são dos pilares da nossa sociedade e da harmonia e consistência das nossas famílias, etc. E a mulher que foi tema de debate ontem com o Primeiro-Ministro no Parlamento. Sim. Sobre foi. As políticas públicas de promoção da mulher. Sim. Houve ontem um debate no Parlamento sobre isso, com a discussão entre os partidos, entre os partidos políticos, o que é absolutamente normal em democracia, com pontos de vista distintos, não é? Diferentes, mas é assim que se constrói a democracia e uma sociedade democrática e civilizada também. E como é que acompanhou o debate? Naturalmente que cada um com a sua posição, porque o governo é acusado de não colocar mulheres no executivo, pelo contrário, retirou mulheres. Fala-se muito desta questão da paridade e que foi aprovada precisamente na Casa Parlamentar, a Casa da Democracia e da Cidadania. Como é que o governo fica perante esta situação? Necessariamente tem de ter mulheres no governo ou por uma questão de respeito da lei da paridade que os parlamentares aprovaram? Eu sou jurista de formação, eu costumo dizer de formação e vocação também. Naturalmente conheço essa lei da paridade, a lei está aprovada, temos que respeitar essa lei, como todas as outras, não é? Mas eu, particularmente, esta é a minha perspectiva, é a minha opinião, portanto isto não vincula, é uma opinião que não vincula ninguém. E eu também não sou porta-voz de ninguém aqui, a não ser da minha consciência, mas eu não dou muita importância, uma importância transcendente ao facto de o governo ter mais uma mulher ou menos uma mulher, etc. Eu costumo dizer, por exemplo, temos o Supremo Tribunal de Justiça, que tem neste momento em Cabo Verde 7, salvo erro, 7 membros, 7 juízes. A mim não me repugna, enquanto jurista, Casimiro de Pina, não me repugna, por exemplo, que o Supremo Tribunal não me repugnaria
que o Supremo Tribunal, por exemplo, o Supremo Tribunal de Justiça tivesse, por exemplo, 7 mulheres ou 7 homens, desde que fossem os melhores ou as melhores juristas de Cabo Verde, não é? Porque as pessoas querem é ter o que os cidadãos querem é ter um julgamento equitativo e de qualidade. Portanto, para mim não interessa tanto a questão do sexo ou do género, como se diz hoje em dia. Mas tudo bem, respeito a lei tem que ser respeitada e o governo tem que fazer um esforço, ou deve fazer um esforço para manter, digamos assim, algum equilíbrio, tal como prevê a lei, portanto, respeitando o espírito da lei que está em vigor. Portanto, o governo e as outras instâncias também, os outros órgãos devem fazer um esforço, os outros órgãos de soberania, pelo menos os coletivos, devem fazer, ou colegiais, devem fazer um esforço para manter um certo equilíbrio. É bom que haja esse equilíbrio. É bom que haja um equilíbrio entre a representação das mulheres e a representação dos homens. Porque as mulheres também têm um papel importante, não se pode excluir. A participação feminina é importante. Elas trazem, e sabemos isso por experiência própria, elas trazem uma outra sensibilidade na discussão das matérias, uma outra perspectiva, uma outra experiência, uma outra forma de ler o mundo, digamos assim. E é, portanto, importante que haja esse tal equilíbrio. Todos nós devemos trabalhar nesse sentido. O Casimiro gostaria de ver uma mulher candidata à presidência da República? Sim, podia ser uma ideia interessante. Por acaso, creio que até hoje não houve, pelo menos em Cabo Verde, não é? Noutras paragens tem havido, como nos Estados Unidos da América, etc. Mas em Cabo Verde... A primeira-ministra já tivemos, não é? Sim. Sim, já tivemos. Em 2016 e em 2021 também. Mas a mulher cabo-verdiana votaria numa mulher para a presidência? Eu acho que o voto não é assim, quer dizer, o voto não é a decisão de votar numa pessoa, numa certa pessoa, acho que é uma coisa que portanto, não tem a ver diretamente só com o sexo da pessoa ou com o género, como se costuma dizer hoje em dia. Há vários outros fatores que nos levam a decidir num ou noutro sentido, em termos de votação, de escolha democrática, etc. Vamos mudar de tema. Gostaria que conversássemos sobre um assunto muito pertinente que tem a ver com a expansão da China para o continente africano. Isto vem já há muito tempo, mas nota-se uma dinâmica maior nos últimos anos da China em relação à sua proximidade e cooperação com o continente africano. E o investimento da China em África está presente em vários países. E na semana passada foi divulgada, e ainda não há uma precisão nesta matéria, que a China terá escolhido o Porto de Mindelo para a realização de exercícios navais. Como é que nós podemos encarar esta possibilidade da China vir cá também e usar o Porto Grande de Mindelo para atracar os seus navios e realizar exercícios navais? Em primeiro lugar, é preciso ver de onde vem essa notícia, não é? É preciso tentar perceber isso. Por acaso eu pesquisei, assim, numa pesquisa rápida, eu não vi nenhuma. Se eu estiver enganado, o senhor jornalista poderá corrigir-me, mas eu não vi nenhuma, por aquilo que eu li nos últimos dias, eu não vi nenhuma decisão, digamos assim, do governo sobre isso. É preciso ver de onde vem essa notícia. As autoridades cabo-verdianas competentes, nomeadamente o governo, que é o órgão executivo, não é? O órgão de soberania executivo, não vi nenhuma, digamos assim, decisão ou tomada de posição do governo quanto a isso. Por isso que eu disse que não há uma precisão, porque fizemos pesquisas também. Sim. E não encontramos oficialmente algo sobre esta matéria, mas que já está na imprensa a circular. Sim, hoje em dia, como sabe melhor do que eu, há muita coisa a circular por aí, não é? Mas essas decisões que são sensíveis têm que ser tomadas pelos órgãos de soberania, não é? Competentes pelos órgãos de soberania. Na minha posição pessoal, se quiser já agora,
Eu penso que Cabo Verde deve, sim, obviamente, cooperar com a China. A China é um parceiro importante. A China, hoje em dia, é uma potência. Nas últimas décadas conheceu, e eu conheço a China. Estive numa região administrativa da China a estudar durante 2 anos, praticamente. Há uns anos, há uns anos atrás. Portanto, a China, nas últimas décadas, com as reformas económicas que empreendeu, com a modernização tecnológica, a China, de facto, alcançou um nível bastante apreciável de desenvolvimento. Isto é indiscutível. Mas a China também não deixa de ser uma não-democracia, digamos assim, não é? Para sermos suaves. E, portanto, Cabo Verde tende a cooperar. A cooperação, eu defendi isso uma vez no debate público. Num debate público, já agora não é apenas informação, na altura das presidenciais, em 2021, em que eu dizia que a cooperação de Cabo Verde com países não democráticos, vou repetir mais ou menos aquilo que eu disse na altura, acho que serve aqui perfeitamente neste caso concreto, a cooperação de Cabo Verde com países não democráticos, Cabo Verde tem de cooperar, tem de fazer cooperação, desenvolver cooperação com qualquer país desse tipo, mas tem que ser uma cooperação discreta, porque nós não partilhamos os mesmos valores. Isto é importante que se diga. É muito importante que se diga. A cooperação com a China e a cooperação com a Europa e os Estados Unidos da América são coisas distintas. Eu acho que esta destrinça tem que ser feita com rigor, salvaguardando o interesse nacional, mas também salvaguardando os nossos valores constitucionais, que balizam e devem balizar sempre a política externa e a nossa diplomacia. Portanto, cooperar sim, mas cooperar até um certo limite. Portanto, é uma questão de traçarmos aqui algumas linhas, como se costuma dizer também hoje em dia. Portanto, tem que ser uma cooperação com alguma discrição e, portanto, com algum limite também. Por exemplo, essa questão, vamos supor, na linha daquilo que o senhor jornalista me perguntou há bocadinho, por exemplo, eu teria uma certa dificuldade em aceitar essa ideia de... Claro que é a ideia, porque, como eu disse, eu não li isso em nenhum site do governo, não vi nenhum governante cabo-verdiano a defender isso, mas eu ficaria preocupado se Cabo Verde estivesse por aí a realizar exercícios navais ou a permitir exercícios navais da China nas nossas águas. Para mim isso seria muito estranho, sinceramente. A diplomacia, o governo terá que dar alguma explicação ao país sobre... Claro, os órgãos de soberania têm, nos termos da Constituição da República, há órgãos de soberania com responsabilidades em matéria de relações internacionais, de política externa, etc. São esses órgãos de soberania que devem explicar tudo isso. Mas eu, assim em abstrato, claro, acharia muito estranho a realização de eventuais exercícios navais da China em Cabo Verde. Não sei como é que isso se enquadraria. Cabo Verde, tendo em conta a sua posição geoestratégica, né? Tem sido um país muito procurado. Também os Estados Unidos, por muitos anos, tem-se falado desta matéria, do interesse dos Estados Unidos também em colocar Cabo Verde nesta sua rota de exercícios militares. Sim, eu lembro-me, e o senhor jornalista também certamente lembrar-se-á deste aspecto, deste facto. Eu lembro-me, eu estava aqui na praia, eu vi, pessoalmente, os exercícios da NATO na altura. Portanto, havia um outro governo, era o governo do PAICB. Eu lembro-me perfeitamente disso, com os helicópteros por aí a circularem e assim por diante. Portanto, todos estamos aqui e sabemos disso, não é? Portanto, são exercícios que se fizeram aqui em Cabo Verde, que foram realizados aqui em Cabo Verde. Mas Cabo Verde poderá encarar com naturalidade isto, tendo em conta também a sua própria segurança? Sim. Tendo em conta o contexto geográfico que Cabo Verde está situado? É o que eu acabei de explicar com rigor. Portanto, Cabo Verde deve cooperar com vários países, mas tem que escolher, mormente em matéria de segurança, que é uma matéria sensível, como é óbvio, tem que escolher países e organizações internacionais que partilham os mesmos valores que nós partilhamos.
os valores da democracia, porque não é só uma cooperação militar ou de segurança, etc. É uma cooperação estratégica e altamente sensível. Portanto, nós temos que estar próximos de organizações ou de países, nesta matéria em particular, de países e organizações que partilham os mesmos valores que nós partilhamos. Em síntese, a defesa dos direitos humanos, a defesa da democracia, ou a democracia representativa e liberal, a liberdade económica, a boa governação, numa palavra. Portanto, nós temos que priorizar, portanto, os países e as organizações que defendem isto, que defendem os nossos valores. É o Fora da Caixa com a análise de Casimiro de Pina. Casimiro de Pina, na semana passada o MPD deu início a uma série de debates com a sociedade civil. Encontro Democrático, ao que parece assim é o nome desta série de encontros, que vai também abranger a diáspora e que vai até janeiro do próximo ano. Portanto, é uma forma do partido se aproximar mais da sociedade, ouvir também as pessoas, ouvir os cidadãos sobre aquilo que são as suas expectativas em relação ao futuro próximo, ao desenvolvimento do país, aos constrangimentos que Cabo Verde enfrenta. E ouvimos Ulisses Correia Silva, o presidente do MPD, a dizer que é importante que os cabo-verdianos saibam cuidar da democracia e tornar Cabo Verde um país mais livre. Sim, Cabo Verde deve cuidar da democracia, a começar também pelo governo. Portanto, o governo deve estar atento enquanto órgão de soberania que define, digamos assim, a política interna e externa do país, pelo menos as linhas gerais da política interna e externa do país, que é a função básica do governo, de qualquer governo. Portanto, o governo tem também responsabilidades primeiras e básicas na manutenção dos fundamentos da democracia, dos fundamentos da democracia constitucional. Tanto o governo como os outros órgãos de soberania. Mas isso também é uma responsabilidade de todos nós, portanto, da sociedade civil, das igrejas, das universidades, da comunicação social, pública e privada, enfim, é uma responsabilidade coletiva de todos e cada um de nós, não é? É fundamental. Portanto, eu também, claro, como é óbvio, sigo assim na imprensa e não só, tenho seguido essas movimentações do MPD. Parece que o MPD quer abrir-se ou reabrir-se à sociedade civil. É bom que isto aconteça, fazendo encontros, etc. E auscultando também a sociedade civil. E não podemos, as vozes, as chamadas forças vivas, não é? Mas é importante também enquadrar isto no âmbito da preparação das próximas eleições. Portanto, vamos ter eleições legislativas no próximo ano e, portanto, é normal que os partidos políticos, que são os bastiões da democracia, é normal que os partidos estejam agora, portanto, a fazer esta preparação, tendo em conta as eleições que se avizinham, não é? Digamos, Casimiro, com estes encontros que o MPD está a organizar, será uma forma de ir ouvindo as pessoas para preparar o seu programa eleitoral? Sim, sem dúvida. Sim. Por isso é que eu disse, portanto, todos os partidos agora estão a movimentar-se. Portanto, temos várias eleições em 2026. Eleições importantes em 2026. Legislativas, presidenciais, etc. E, portanto, é normal que os partidos estejam agora, digamos assim, no terreno, a auscultar as pessoas, a ouvir as preocupações em várias ilhas e quais são as demandas, enfim, e em função disso irão, depois, no seu devido tempo, em função disso, irão preparar o respectivo programa eleitoral e de governação futura. E o Casimiro já pensa numa candidatura às presidenciais novamente? Já agora, aproveitando. Sim, claro. É assim o jornalismo, não é? Sim, não, sem dúvida. Isto é normal. O Casimiro de Pina teve uma prestação bastante razoável em 2021. Mais uma vez agradeço a enorme simpatia, a imensa simpatia e a honra que os cabo-verdianos me concederam
Fiquei numa boa posição na altura e as pessoas gostaram muito da minha participação. Portanto, isto é um facto público, não estou aqui a dizer nada de novo. Naturalmente, Casimiro de Pina, portanto, naturalmente que eu estou cada vez mais preparado e disponível, devo dizer isso, e aliás já o disse nas redes sociais, etc. Estou perfeitamente disponível para fazer este combate cívico e constitucional em prol de Cabo Verde e do futuro de Cabo Verde. Acho que eu tenho um papel importante a desempenhar neste aspecto, em função das minhas pesquisas, das minhas contribuições académicas e não só, científicas, portanto, tenho feito ao longo dos anos uma preparação muito cuidada neste sentido. E, portanto, eu coloco perfeitamente, devo dizer isto, e sempre o disse, coloco, como é óbvio, este capital político, intelectual, cívico. Eu, portanto, tenho feito muitas lutas e muitos combates em prol da cidadania e, portanto, coloco perfeitamente e com muita honra, com muito sentido de responsabilidade, coloco este capital, portanto, ao serviço cultural e cívico e constitucional, ao serviço do meu povo, do meu país. Portanto, estou perfeitamente disponível, inteiramente disponível, para travar eventuais combates políticos em 2026. Casimiro, já neste domingo, eleições internas para a escolha do novo líder do PAICV, no meio de algumas polémicas, sobretudo nas redes sociais, porque também as redes sociais contribuem de que maneira para a projeção e o marketing político. Já vimos aqui uma manchete da Nação que dizer que o candidato Francisco Carvalho, sua candidatura está a ser contestada no Tribunal Constitucional, portanto, mais um capítulo. Vamos ver o que é que isto vai dar. Como é que tem estado a encarar e o que é que se pode esperar das eleições internas no MP deste domingo? Perdão, do PAICV. Sim, como é óbvio e como o senhor jornalista acabou de afirmar, e muito bem, todos nós estamos a acompanhar as eleições no PAICV, mais ou menos à distância, mas estamos a acompanhar. Porque o PAICV não deixa de ser, eu já o tinha dito, portanto, não deixa de ser um partido importante em Cabo Verde. E, portanto, temos lido várias coisas, várias notícias nas redes sociais, na imprensa escrita, como acabou de citar, nos jornais, etc. Mas parece que há uma luta muito acérrima, parece que há uma disputa muito acérrima, nomeadamente entre os dois, digamos assim, autarcas do PAICV neste momento, do Fogo. Há 4 candidatos, mas mais entre esses dois. Francisco Carvalho e Noês Silva. E, portanto, tem havido uma luta muito acérrima entre os dois, e por vezes com acusações muito graves também. Todos temos lido isso na imprensa. Tem havido troca de acusações de fraude eleitoral, de inscrição ilegítima de militantes nos cadernos, etc. Há coisas complicadas que temos presenciado ou temos lido a respeito destas disputas internas do PAICV. Sim, a imagem que passa aqui para fora, para o cidadão, é que aqui há uma disputa, mas que não está a ser muito salutar. Não, esta imagem que passa, não é? Nem pouco mais. Portanto, está longe de ser salutar, como eu acabei de dizer, porque as candidaturas estão a fazer acusações graves umas contra as outras. Portanto, isto é preocupante, porque o PAICV é um partido que tem responsabilidades. Considero que isto até pode fragilizar no seu todo o próprio PAICV. Isto pode fragilizar o PAICV e portanto, os cidadãos podem começar a ver o PAICV, portanto, com outros olhos e eventualmente como uma não alternativa, porque um partido do arco de poder não pode comportar-se dessa forma. E depois há candidatos, agora, isto também é um facto público, há candidatos do PAICV que defendem coisas absolutamente absurdas, tipo trazer as milícias de volta, trazer
coisas tipo tribunais populares e coisas do tipo, que são absolutamente inadmissíveis em face da atual ordem político-constitucional que nós temos, e, portanto, temos acompanhado isto com alguma preocupação. Ou seja, o PICV terá que saber gerir esta situação, tendo em conta o capital que conseguiu, o capital político que conseguiu com as eleições autárquicas do Terá que saber gerir esta situação, com evitar esse tipo, uma espécie de disputa selvagem que tem havido, de facto, no interior do PICV, mas, sobretudo, terá que sintonizar-se com os valores, com os axiomas e com os valores, axiomas e princípios da atual ordem constitucional. Portanto, o PICV não pode situar-se fora da ordem constitucional, como alguns candidatos do PICV têm feito. E aqui quem terá que calmar a situação? É o próprio PICV, portanto, as forças do PICV, eventualmente há autoridades morais, digamos assim, no interior do PICV que devem chamar a atenção dos seus militantes e dos seus dirigentes para isso, para a necessidade de haver uma maior responsabilidade. Estamos a terminar este Fora da Caixa com Casimiro de Pina. Também, tudo pronto para amanhã, né? Tem o ato de lançamento do livro? Sim, naturalmente estou pronto. Tem sido nos últimos dias, portanto, tenho feito muito esforço, porque é um grande esforço preparar o lançamento de um livro. Ando a fazer entrevistas e ontem saiu mais uma. Mas está tudo preparado. Amanhã todos estão convidados aqui na praia. Haverá o lançamento do meu novo livro na Biblioteca Nacional, se Deus quiser, às 17 horas, e conto com a presença de todos. Teremos também, como tem sido hábito nos meus lançamentos, um momento musical, e eu próprio estarei ali com os meus amigos a tocar um bocadinho para o nosso público. Portanto, estão todos convidados. Espero que apareçam amanhã na Biblioteca Nacional, aqui na praia, às 17 horas. Foi assim mais uma edição do Fora da Caixa com a análise de Casimiro de Pina. Muito obrigado. Votos de continuação de uma boa semana. Obrigado e muito bom dia. Bom dia, obrigado nós. Assim, a mais uma edição do Fora da Caixa aqui nas antenas da sua rádio de Cabo Verde, sempre às quintas-feiras, com os comentários de Casimiro de Pina. Fora da Caixa que regressa então na próxima terça-feira. A terça-feira teremos sempre a análise com o Vladimir Silves Ferreira. Fora da Caixa, a análise dos factos que marcam a atualidade.